Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui, que é uma série policial bastante simpática, com tons cômicos, absurda em sua premissa, mas com uma fórmula já testada e aprovada há anos e anos e que justamente é gostosa de assistir, porque você não precisa pensar muito e não vai ter grandes, assim, coisas tristes, você vai ver um mistério semanal bem elaborado, com personagens simpáticas. Pois bem, agora lá em abril de 2024, na Disney Plus, tem uma série assim, a primeira temporada de Uma Mente Excepcional. São 13 episódios que foram baseados em uma série de TV franco-belga. Eu falei, nossa, precisa basear em alguma coisa, porque assim, parte daquele pressuposto, é uma pessoa que tem altas habilidades, é altamente inteligente, um pouco, assim, socialmente complicada, mas que é irrealisticamente contratada pelo tenente, pela chefe de polícia, para ajudar nas investigações. E no começo, claro, um dos policiais vai ser relutante. Isso aí, gente, nossa, Castle, esse tipo de premissa, Elementary, né? Lembra, o Sherlock no Elementary era um consultor da polícia. Falei, nossa, tiveram que basear numa série britânica, numa série francesa, mas é porque assim, o específico dessa série é que a moça, né, ela era da turma de limpeza da chefatura de polícia. E numa noite dessa, ela entra lá e derruba tudo, e ela acaba tendo que reorganizar as fotos, aqueles quadros de evidência, só que ela tem uma mente excepcional e ela tem um tipo memória fotográfica, ela é obsessiva, compulsiva, tudo. Então ela vai organizar da forma dela. Ao organizar da forma dela, ela vai acabar então dando para a polícia a pista para descobrir quem que é o verdadeiro assassino. É claro que no começo os policiais detestam que ela tenha mexido com, né, com aquelas evidências, mas aí, ao ser chamada, questionada, ela explica: não, eu fiz, mudei aqui porque era óbvio, é assim, isso. Então ela aí vai demonstrar para a gente os poderes dela de dedução e ela vai explicar, né, da onde surgem esses poderes de dedução e quais aspectos negativos têm esses poderes de dedução, porque ser uma pessoa de altíssimas habilidades tem o seu custo, né? Só que antes de continuar falando dessa série gostosinha, são 13 episódios bacaninhas assim. Eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. A nossa Morgan é uma simpatia e ela tem uma mente brilhante, sim. Só que isso tem os seus ônus para ela, né? Ela mesma diz: eu não consigo dormir, então a minha cabeça fica assim, obsessivamente ligada em fatos, e aí enquanto eu não ordenar esses fatos, eu não consigo descansar. Ou sei, ela é então ótima para ser uma assistente da polícia, né? Como ela fica assistindo documentários o tempo todo, e tem memória fotográfica, ela consegue reter informações que vão ajudar nos crimes da semana, é aquele estilo. Cada semana tem um crime aparentemente absurdo e ela vai ajudar porque ela tem conhecimento assim de que direção que o vento sopra em Los Angeles durante a primavera, como era a construção das igrejas na época do século XIX, a cruz era virada para tal lado e não sei o quê. Então, assim, ela vai ter um conhecimento enciclopédico. Por outro lado, parece que ela nunca viu um true crime, né? Porque ela não sabe que tem que usar luva, ela não sabe que não pode levar evidência para casa. Mas é claro, esse tipo de licença poética, a gente tem que aceitar que é para construir essa personagem excêntrica, né? Porque assim, na verdade, a gente já está liberando
a nossa descrença para acreditar que a polícia teria uma pessoa assim trabalhando tão facilmente como consultora, blá blá blá. É uma série escapista, gente. E é claro, né, pessoal? A gente sabe que um dos policiais, o principal, no começo vai ser antagônico a ela, não vai ser refratário à presença dela, mas aos poucos ele vai amenizando o seu comportamento. Pode até ser que haja uma coisa romântica entre os dois, aí você vai ter que ver, né? Mas é desse tipo. É claro que a nossa moça, a Morgan, ela se veste de forma totalmente inapropriada para uma cena de crime. Ela leva bebê para cena de crime, porque claro, ela tem uma família, ela tem 3 filhos, um do primeiro casamento e com outro cara, e esse outro cara ajuda a olhar as filhas, e assim, eles vivem numa pindaíba, como a gente falava antigamente, então, só que como eles têm objetos, né? É bem típico de séries, essas coisas americanas. As mesas são entulhadas de comida e são entulhadas de objetos. Você fala, como é que essa mãe tinha dinheiro para comprar tudo isso? Não é tão assim nos Estados Unidos. Mas ok, gente, essa série não é uma série realista, né? Eu fiz a pergunta só para ir brincando, né? Com o que eu estou fazendo. É assim, como ela é irrealista. E por isso mesmo que ela é uma série policial mais cozy, mais gostosinha de a gente ver. É um mundo onde não tem racismo, não tem homofobia, né, entre aqueles policiais. Tudo, é tudo lindo. Só que tem assassinato nesse mundo que todo mundo. Mas aí os assassinatos são por ciúmes, por dinheiro, blá blá blá, são por outras coisas, né? E para, sei lá, supostamente manter a fidelidade do público, eu não sei porquê, tem uma história macro, como é de costume em muitas dessas séries, né? A nossa Morgan é o primeiro marido dela lá, namorado, marido, whatever, ele saiu para comprar fralda e nunca mais voltou. E a polícia não quis investigar o caso. Então agora ela, como está contratada pela polícia, ela, né? Ah, eu vou aceitar o emprego, mas se vocês abrirem de novo as investigações. Então você vai ter a conta gotas essa parte também nos episódios, né? Que não me interessa nada, 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 nada. Esse marido dela. Eu quero ver os casos da semana. Eu acho que dá tranquilamente para ver sem estar na ordem. Vai ter cliffhanger, né? Vai ter um gancho ou mais de um gancho para a segunda temporada, né? Eu não li se foi já aprovado ou não, mas ela é assim, gente. Ela é Castle, Bones, nossa senhora, Einstein, e aí todas as cópias europeias e tudo mais desse tipo de show, tá? Teve uns momentos que eu ria alto, muito alto, né? Um momento lá em que ela tem que evitar que o policial lá toque num negócio. Porque estava envenenada, ela percebeu na hora, né? Ninguém percebe, só ela que percebe. Tum, 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 ela fica olhando assim, tá envenenada. Como que ela ia? Ela grita, mas o policial não toma reação, né? E logo é o antagonista. Pelo menos está no começo ainda da série. A maneira como ela faz para para fazer com que ele não toque me arrancou gargalhada mesmo. Mais de uma vez eu achei. Porque eles são simpáticos. É tudo muito formulaico, é tudo muito simpático, né? A capitã, tenente, não sei, a atriz lá, Regis. Eu já conhecia, sei lá, de Dexter, mas mais de Devious Maids. Ela era uma das empregadas em Devious Maids. Então, para mim, serviu como, né, um chamariz. Se eu vou ver uma segunda temporada, realmente não sei. Porque assim, ele é um show altamente formulaico. Agora em 2025, para eu conhecer esse show, foi legal. E a primeira temporada era o que eu esperava, mesmo que fosse, né? Agora, não sei se vou precisar de mais temporadas desse show, vai depender de como tiver a minha agenda para assistir coisas novas em 2026, se é que este show terá uma segunda temporada. Mas esta primeira temporada foi prazerosa de assistir, sim. Confortável, né? Eu sabia, sabe, sim,
Vai, aí até até a musiquinha é típica desse tipo, é da ABC, uma rede aberta. É típica desse tipo de série, meio dramédia, meio cômica, meio policial, a estrutura é sempre igual, né. Se você mais ou menos presta atenção e conhece esses shows, as pistas que são dadas, você mata muitas das do que parece ser tão difícil de decifrar, na verdade não é tanto. Ok, mas era isso que eu estava precisando, né? Para conhecer esse show. Já conheço. Eu não sei se eu vou querer continuar nesse show. Por quê? Porque eu já conheço. Eu sei que ele não vai me dar mais nada de novidade. Você fala, mas e a macrotrama? A macrotrama eu tô, sei lá, não estou nem interessado naquele marido dela, né? Porque sempre vai ser o caso da semana que vai me interessar mais. E eu já vi um monte de casos da semana desse tipo. Então, você falar, você começou falando bem, agora está falando mal. Não, eu estou falando a minha real. Né? É uma série muito legal, muito simpática, mas eu já conheci qual é a dela. Agora, dentro da. Eu gosto mais de coisa mais séria, né? Provavelmente eu vá continuar com os meus britânicos, Grace, Shetland. Esse sim, eu assisto 800 temporadas, mas porque as histórias são mais sérias. Eu gosto mais assim. Esse sou eu. Tchau.